Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso maior podcast de seguro de pessoas do Brasil. E você que está nesse momento aí, provavelmente você pode estar na academia, tá treinando, tá lavando aquela louça, tá tomando banho, porque eu no banho também gosto de ouvir podcast, viu? É um ótimo momento para você poder se especializar, estudar e, mais importante, coloque em prática. E dando continuidade em um quadro, não é bem um quadro, mas é um desejo que eu tinha já há algum tempo de trazer grandes convidados para falar do entorno do nosso mercado, da nossa indústria. Vocês sabem que a gente tem aqui como premissa convidar corretores de seguros, né? Vem seguradora, vem assessoria, vem plataforma, mas é muito importante a gente entender como é que funciona o que está ao redor do nosso ecossistema. E eu tive o privilégio, num dos eventos que eu fui no Rio de Janeiro, conhecer uma pessoa. Aliás, foi por meio de um amigo também, corretor de seguros, o William. William, um abraço, obrigado aí por ter feito essa conexão. Eu já te fiz esse agradecimento, mas quero deixar registrado aqui no podcast. E nós estávamos ali no evento e eu falei, cara, eu tô doido para fazer um podcast para falar de sucessão, para falar de um produto que tem uma aderência muito grande no nosso país, mas ainda não encontrei uma pessoa que tenha domínio sobre isso, que fale de uma maneira mais simples, que as pessoas entendam. E aí eu conheci essa advogada, que é um privilégio, vou apresentar para vocês agora. Júlia Trota, advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório, direito sucessório e direito de família. Sócia do escritório Justino Kilinan e Trota Advocacia. Isso aí. Muito importante, né? Muito nome aqui, muito título, mas ó, Júlia, vou chamar de Ju, porque assim, eu já falo que sentou aqui, já virou amigo. Primeiro, quero te agradecer, porque eu sei que você veio aí do Rio de Janeiro, né? Uma agenda super apertada, eu sei como é que é o teu tempo. Então, obrigado por você aceitar o nosso convite. Eu realmente estou muito feliz, estou honrado de poder dividir essa mesa com você. Vou colocar um chapéu de aluno master, porque eu quero aprender muito sobre esse tema. Mas antes, você tá bem? Fez boa viagem? Tô como é que estão as ótima, coisas? gente, eu gostei dessa apresentação, hein? Muito boa, muito bom. Tô ótima, André. Poxa, assim, um prazer imenso. Legal que você comentou. Obrigada, William, aí pela conexão. Gente, eu adoro falar sobre planejamento sucessório. Legal. E eu acho que é muito necessário falar. Então, assim, isso aqui casou perfeitamente, né? Então, tô muito animada. Quero agradecer demais pelo espaço, pela generosidade, por trazer a gente aqui. Então, tô super animada aí pra nossa conversa. Legal, Ju. Ó, e antes da gente começar a falar, né, desse aspecto mais do dia a dia de trabalho e tudo mais, eu sou particularmente um cara muito curioso. Então eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para os meus convidados, e é bacana porque eu faço a pergunta e às vezes o convidado ele vai responder, ele já fala do trabalho. Eu falo, não, volta. Diga quem é a Júlia, sem dizer o que você faz por enquanto. Eita, bom. A Júlia é uma mulher empreendedora no sentido geral, que tem muita vontade de, assim, nesse mundo, tocar as pessoas e poder transformar de alguma forma a vida delas. Isso foi sem falar sobre profissão, mas isso foi o que eu sabia, assim, lá no início, bem novinha, na época do vestibular, eu não sabia o que fazer, fiz vestibular para um monte de coisa, né? Fui testando um monte de Fui testando um monte de coisa, mas aí o que eu sabia era o seguinte: eu quero poder trabalhar com pessoas e poder tocá-las de uma forma que eu possa transformar, ajudar de alguma forma. Então, eu acho que esse é meu propósito, assim. E nesse ponto, é muito bacana de dizer, eu tinha uma ideia, assim, uma coisa idealista do direito, aquelas coisas que que a gente via em filme, né? Vê em filme, lá 17, 18 anos, né? E eu não sabia direito como ia ser isso, né? E aí eu encontrei planejamento sucessório, que casou perfeitamente. Comecei ali com direito de família, direito sucessório, e aí encontrei o planejamento sucessório que casou perfeitamente, né? Essa questão, assim, de você trazer pessoas, entender a dor delas. Já tô falando de trabalho. Normal, é normal. Falei, eu adiantei, né? É normal. Totalmente. Isso, né? Totalmente. Né? Então, acho que, assim, o meu grande propósito é esse: poder tocar pessoas, transformar a vida delas de alguma forma, com algum instrumento que eu tenho, né? Legal. Então, acho que é um pouquinho... Você mora no Rio de Janeiro mesmo, né? Moro no Rio de Janeiro, sou carioca da gema, gosto muito. Se tivesse praia em São Paulo, eu pensaria em mudar um pouquinho pra vir viver essa vida paulista, né? De tanta coisa acontecendo de trabalho, mas sinto muita falta de praia, viu? Praia, eu vou te falar assim, aqui tem o litoral sul, o litoral norte e tal, né? Mas nada se compara à beleza do Rio de Janeiro, realmente...
Eu falo isso, né? Eu tenho uma vontade enorme de morar no litoral também. Isso vai acontecer um dia que eu tenho filha pequena, então a rotina familiar não dá pra fazer essa mudança tão importante. Mas eu sempre quando eu vou pro Rio a trabalho, eu gosto de acordar cedo, aí eu vou pra orla, vou andar um pouquinho, ponho o pé no mar, falo, poxa, eu podia ter isso aqui todos os dias, né? Não sei se eu morasse lá, se eu faria isso. Tem gente Exatamente, que fala que mora e não faz, né? É Nem isso você mesmo? comprar a casa com piscina, você fala, nossa, eu vou dar um mergulho nessa piscina todo dia. Não vai. Finalzinho expediente, né? Aquela tardezinha boa, tal, não vai, né? Não vai. Aí, poxa, esse apartamento aqui que eu aluguei tem banheira. Também não entra, entendeu? A gente... Agora, assim, o que eu acho legal do Rio... Vou defender aqui. Vai, defenda. Porque assim, trabalho, mas aí, de repente você tá passando de um lugar pro outro na correria do dia a dia, praia de Copacabana. E é uma vista maravilhosa, né? Eu gosto muito, quero dizer. Assim, acho que vai ter um momento, talvez, da minha vida que eu mude por questão de trabalho, talvez por né, mais oportunidades, mas eu gosto muito do Rio. Acho que ser carioca me define bastante. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava muito ansioso para poder fazer esse bate-papo. E assim, quando a gente olha para o nosso mercado, o seguro de vida ele pode atender várias vertentes, né? Dentro de um planejamento, de uma composição familiar, uma composição profissional. E a palavra sucessão, o modelo sucessão, foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Particularmente, eu nunca vendi produtos com esse objetivo. Então, quando eu falei pra você que eu vou ficar com o chapéu de aluno aqui, é verdade, tô tendo meu caderninho pronto aqui, meu notebook do lado. Mas eu tenho uma coisa comigo, e a gente teve um bate-papo antes, né, Ju, que assim, quando a gente fala de planejamento sucessório, e aí, falando de sucessão patrimonial, empresarial, familiar, o planejamento sucessório, numa conversa que a gente teve ali, bem de bastidor, você já começou a me trazer coisas importantes de assim... Existem várias ferramentas para se fazer um planejamento sucessório. O seguro de vida é uma delas. E aquilo me pegou. Falei, poxa, tem coisa aqui, né? Porque eu procurei muito nas redes sociais sobre isso. E não vê muita gente falando. Você vê assim, sucessão empresarial, sucessão patrimonial, sucessão familiar. Mas não fala o que é, como é que as pessoas se planejam, quais são os instrumentos utilizados. Sim. Então, vamos começar do início, assim, para deixar bem o beabá. O que é um planejamento sucessório? Aí, se você puder, em cima disso, ir permeando, assim, quais são os instrumentos que nós temos, né? Você falou muito de testamento, doação e tal. Então, traz um pouco disso pra gente começar, porque aqui a gente tem uma turma que já tem um conhecimento muito avançado sobre o tema, mas temos aquelas pessoas que querem ingressar. E, poxa, deixar todo mundo na mesma página vai ser incrível. Perfeito. Vamos começar por aí, pode ser? Simbora. Assim, o que acontece? O planejamento patrimonial e sucessório, ele é um trabalho de prevenção, né? Porque na advocacia a gente pensa muito, né? O advogado é aquele cara que vem quando a briga já está instaurada, quando a pessoa já faleceu, né? Ou quando o problema está tão grande que eu não consigo mais resolver sozinho. Então, o planejamento sucessório, ele vem da parte da advocacia que ela é de prevenção. Vamos prevenir para que a gente não consiga chegar nesse ponto, né? Então, eu gosto de falar muito sobre isso, porque o planejamento, ele nada mais é do que um conjunto de ferramentas que a gente usa de forma estratégica e inteligente para cada caso concreto. Então, o meu planejamento vai ser muito diferente do planejamento do André. Por mais que a gente tivesse, vamos supor, a mesma quantidade de filhos, o mesmo regime de casamento, né? Porque tem um quesito do planejamento que é muito importante, que é a vontade, né? Então, eu falo muito que assim, planejamento é um conjunto de ferramentas usadas de forma estratégica e inteligente para que a gente consiga reduzir custos sucessórios, reduzir custos tributários, fazer a otimização tributária, reduzir a possibilidade de danos ao patrimônio afetivo familiar. A gente não está falando só de financeiro, a gente está falando de patrimônio afetivo. E aí, claro, o último não menos importante é também contemplar a vontade daquela pessoa que está sentando naquela reunião com a gente, aquele cliente que está preocupado com o planejamento sucessório. Então, a gente tem aí, quando a gente entra na reunião sobre o assunto, eu tenho aí, pelo menos, eu estava recontando outro dia. Porque eu costumava falar que eram 8, eu recontei outro dia.
a gente usa 13 ferramentas, pelo 13 menos. ferramentas, pelo menos. Caramba. Então, assim, a gente senta na reunião para entender qual delas é a melhor ferramenta para aqueles clientes. E quando você fala de 13 ferramentas, o seguro de vida é uma delas, é isso? Com certeza. E aí, o que eu acho muito bacana, e assim, que eu gosto sempre de falar, quem é cliente meu que tá escutando, vai falar, vai saber o que eu tô falando. O seguro de vida é uma ferramenta tão importante para o planejamento sucessório, tão insubstituível para o planejamento sucessório, que a parceria do advogado com o corretor, com o especialista, né, é essencial, porque eu não posso dizer para aquele cliente, na maior parte das vezes, que ele está absolutamente resguardado e protegido se ele não tem uma ferramenta que traz a liquidez para ele naquele momento. E como a gente tem o seguro como a ferramenta considerada a mais segura para trazer a liquidez para a família no momento do falecimento, então o seguro para mim é algo que faz sempre parte dessa reunião, é algo muito caro. Então, assim, tá aqui hoje, conversar também, traz muito do meu dia a dia. Também escutei muito o podcast, quero sempre aprender mais, porque é isso, assim, é uma ferramenta que a gente vai falar também, né, sobre doação, sobre holding, sobre partilha em vida e sobre testamento, mas nenhuma delas garante o que o seguro garante, né? Então, você trouxe um insight importante, assim, ó, são 13 ferramentas que você tem pelo menos numa conversa com o prospecto, né, com o cliente, só que de todas, o seguro de vida... Vê se tá correto o pensamento que eu vou te falar aqui, Ju. Ele deveria estar em todas. O seguro de vida, pelo menos. As outras vai depender muito do perfil qual você vai encaixar, né? Como se fosse uma caixa de ferramenta. Exatamente. Eu vou pegar uma chave de fenda aqui, uma chave Phillips, mas o seguro de vida em todas deveria estar. Deveria Por conta estar. da liquidez, desse poder, da proteção que ele tem, né? Exatamente, assim, a gente sempre fala, né, que essa ideia de que muita gente traz, né, existe muita informação aí pela internet de que o inventário vai acabar, né, de que sucessão não vai ser mais uma questão. E, gente, eu sou extremamente... Eu não só não acredito nessa ideia, como sou contra essa ideia. Porque pensar que o inventário vai acabar... Imagina assim, que eu tô atendendo uma família que traz aqui, olha, poxa, o meu pai, por exemplo, tá com 80 anos... e ele me falou que ele passou por um inventário muito difícil, não quer passar por inventário. Ele quer doar as coisas que são deles, quer botar pra frente, quer já deixar pros filhos. E ele quer impedir o inventário. E aí eu sempre falo, eu sempre trago, né, a questão de o seguinte, a gente só impede a existência do inventário 100% garantida quando a gente se desfaz de tudo que a gente tem. E quando a gente desfaz de tudo que a gente tem... Tudo que eu tô falando também conta bancária, investimento. Sim. Como é que essa pessoa vai ter autonomia? Perfeito. Entendeu? Então é muito importante esse olhar sensível para aquela família, né? Porque é óbvio que a gente quer ao máximo reduzir custos, reduzir a burocracia, reduzir o inventário, sim. Porém, a gente também quer dar aquela dignidade, aquela autonomia, aquela liberdade para aquela pessoa que tá ali, aquele cliente, aquela pessoa de mais idade que tá trazendo a questão do planejamento. Então, assim, eu não indico para os meus clientes, né, que se desfaçam de tudo. Então, sempre vai existir um patrimônio, tá? Nem que seja um patrimônio mais reduzido. Então, se constituiu uma holding ou fez uma partilha em vida e tudo mais. Agora... o seguro está sempre lá, porque sobre esse patrimônio que ficou em nome daquela pessoa, pelo menos sobre esse, a gente indica a realização de um seguro. Tá, perfeito. Aliás, deixa eu aproveitar que você também trouxe uma informação importante, que você já faz isso, né? Você já faz várias reuniões com corretores, então o corretor trazendo a parte do seguro e você trazendo todo o aspecto legal, jurídico, disso que a gente vai entrar agora. Aproveita para deixar aqui, Ju, sua rede social, como que as pessoas podem te encontrar? Porque às vezes eu não conheço nenhum advogado que manja disso, que conhece disso. Pronto, já temos aqui, Júlia Trota. Gente. Então deixa aqui as suas redes sociais, fala pra gente qual é, eu vou colocar na legenda, mas é importante fazer essas visitas em conjunto, né? Porque você consegue de alguma forma atender o seu cliente... não sei se é um jargão aí, né? Aquela 360 graus, né? Aquela coisa assim que você vai abraçar ele
Exatamente. Em todos os aspectos, você vai deixar ele tranquilo, né? Quais são as suas redes? Coloca aí pra galera te procurar, porque eu sei que vai poder ajudar bastante. Vocês serão muito bem-vindos, @jutrota, meu Instagram pessoal, e o profissional @jqt advocacia, tá? Tudo no Instagram, é o escritório e o meu pessoal. E muito legal que você trouxe, André. Vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Vamos trocar. Eu tô sempre aberta a trocar. Gosto muito de conversar sobre o assunto. Também depois aqui do podcast. Sei que a gente vai sair daqui, tenho certeza, tá, André? Com ideias para novos encontros, Exato. Novos momentos e novos eventos. Mas uma coisa que você falou que eu considero muito importante, que o cliente se sinta abraçado. Sabe? Porque eu nunca... Essa questão de que, poxa, o advogado tem uma visão muito particular. Então, assim, por exemplo, eu sou um advogado que vende X, eu sou um advogado que faz Y. Eu acho que a tendência geral, o que deve ser, cara, eu sou um advogado que tenho parceiros, né? Que tem pessoas que eu consigo indicar para você, se você desejar fazer uma cotação de seguro. Eu sou um advogado que compreende sobre esse mundo, que compreende também sobre a questão do seguro para sucessão empresarial, né? Você tem empresa, como que vai ser. Então, assim... É só assim que a gente consegue abraçar. Porque se eu pensar só na minha casinha, no meu, né? Na minha caixinha, vai ter coisa que vai estar descoberta. É cobrir um santo pra descobrir outro, né? Aquele cobertor curto, né? Famoso cobertor curto. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa ideia. Esse atendimento 360 e tal. Até porque essa pessoa se sente, de fato, acolhida. Sabe? É muito bacana. Total, assim, eu fico pensando... Você deve ter isso já no dia a dia com muito mais clareza, mas agora eu tô imaginando, né? As pessoas, elas, na sua grande maioria, não deve ter muito bem organizado as coisas da sua vida, né? Patrimônio no sentido de casa, tá com o PTU pago, tá com não sei o que, tá. Aí de empresa também, então quando chega, deve ser um bom sentido, uma bagunça. Olha a importância de fazer um trabalho desse, né? Porque sempre vai ter, é o que você falou, sempre vai ter alguma coisinha ali, e esse é o trabalho de você fazer, até não ter aqui, a prevenção de tudo isso, né? Isso, e bacana que você trouxe. Uma das ferramentas... Então, assim, sempre que a gente inicia uma reunião de planejamento sucessório, o ponto inicial para mim é identificar se eu preciso regularizar alguma questão que não está regularizada. E isso aí pode ser um imóvel que, eu comprei, poxa, no contrato de gaveta. Eu comprei, mas não registrei. Às vezes eu fiz um financiamento e não dei baixa. Né? Então, regularizar a questão quer dizer botar todos os bens, né, em nome daquela pessoa, para que ela possa, de fato, dispor sobre aquilo. E também relações. Então, assim, poxa, Júlia, eu tô separada, mas eu não cheguei a divorciar. Isso acontece muito, tá? Acontece muito. Então, assim, o primeiro... então, assim, poxa, eu tô numa relação há anos e tal, mas eu nunca fiz uma união estável. Ou então eu nunca fiz um contrato de namoro também, que é outro... Isso tá novo, né? Você me falou aquele dia lá, eu falei, olha, isso aqui tá no hype. Total, tá no hype. Assim, a gente fica tentando, quando eu digo a gente, nos advogados, né, o mundo jurídico, a gente fica tentando encontrar formas de cada vez proteger mais os clientes, né? Então, gente, por exemplo... hoje em dia não tem mais limite, prazo mínimo para união estável. Então, união estável pode acontecer em 1 ano e meio, em 2 anos de relacionamento, pode não acontecer em 3 anos, em 4 anos. Então, a questão da união estável é muito mais subjetiva. Então, por exemplo, outro mecanismo, outra ferramenta, é a regularização dessas uniões. Então, assim, vamos lá. Já que você tem uma união estável, vocês querem fazer uma união estável, vamos então estabelecer o regime de bens que muda absolutamente tudo, né? No momento da sucessão. Muda tudo. Então, a gente tem muita ferramenta. E aí, o primeiro passo é esse. Regularizar. Arrumar a casa. Então, você faz ali toda a parte de imóvel, de relacionamento. E, obviamente, quando tem empresa, você também olha para essa parte mais empresarial. Sim. Agora, traz pra gente essas ferramentas de testamento, doação, partilha. Se você pudesse trazer de maneira simples, o que é cada uma delas, né? Porque são várias ferramentas. E aí, claro, dependendo do perfil, você vai indicando qual fazer. E aí, eu não sei se tá em cima disso. Você me falou um negócio que me chamou a atenção, que eu não conhecia. É fazer o inventário em vida. É isso, né?
É uma das ferramentas. É isso, né? Conta um pouco dessas nomenclaturas, né? Dessas ferramentas pra gente. Perfeito, vamos lá. Então, assim, hoje em dia, até no contexto da reforma tributária, né? Um dos grandes focos do planejamento sucessório é tentar reduzir custos. Tá? Então, só pelo fato de a gente fazer um planejamento sucessório, uma família pode reduzir um custo, assim, uma quantia, uma porcentagem muito grande de patrimônio. Porque, assim, o fato principal, a premissa inicial que eu sempre trago em reunião, que é um desejo meu também, André, que nosso do escritório, é virar a chavinha das pessoas, né? Com certeza você sabe muito bem que muita gente tem dificuldade ainda de falar sobre sucessão, né? Não é uma cultura ainda tão forte, eu acho que tá mudando. Acho que muitos fatos vieram a mudar, né? Acho que a pandemia veio para mudar isso bastante, as pessoas perceberam mais a finitude da vida e a importância de proteger os outros e tudo mais. Mas a premissa que eu sempre tenho na reunião é o planejamento sucessório, ele é uma etapa essencial de um planejamento financeiro, de todo e qualquer planejamento financeiro. Isso por um simples motivo. Porque hoje em dia, uma família perde até 20% do seu patrimônio só em razão da falta de planejamento sucessório. Nossa, é alto. É alto demais. E quando a gente vai botando na ponta do lápis, quais são esses custos sucessórios, né? A gente tem diversos tipos de custos que são mais difusos, mas os custos principais são o imposto, né? O ITCMD, que é o imposto de transmissão causa mortes. Toda vez que alguém falece, tem qualquer bem em nome dessa pessoa, esse imposto já é devido, ele já vai incidir, tá? Salvo algumas hipóteses de isenção e tudo mais, mas a grande maioria, né, dos bens, então assim, vão incidir esse imposto. E o que acontece? Então, esse imposto no Brasil, ele vai até 8% do valor do patrimônio. Tudo que a pessoa tem. Quando fala patrimônio, tudo. Tudo. Casa, dinheiro guardado, tudo. Dinheiro guardado, casa, carro, barco, moto, banco, tudo, absolutamente tudo. 8% só no imposto, então já foi. Tá. Honorário de advogado uma cota também. única, é um boleto só. Um boleto só. Dá pra dividir. Tá? Mas incide juros aí, tá bom. então, assim, não fica tão interessante, tá? Mas, e outra coisa, você só consegue acessar essa herança quando você finaliza o pagamento do imposto. Então, é aquela coisa, né? Que às vezes pode parecer muito bacana. Poxa, eu tenho uma herança muito bacana para receber. Sim, mas para receber, para acessar, para tocar aquilo lá, você precisa pagar muita coisa, né? E aí que a gente fala bastante do seguro, né? Perfeito. Que é por isso que é uma ferramenta tão importante. Mas, assim, então voltando, os custos sucessórios. Custo com o ITCMD até 8%. Custo com honorário de advogado pode ir até também 8% via de regra. E custos ou judiciais ou de cartório, né? Para fazer inventário. Então, assim, fora esses custos, a gente tem, por exemplo, o custo de uma família que não regularizou o bem. Então, vai precisar ajuizar uma ação para ver o bem regularizado, para fazer valer aquele contrato de gaveta que não está registrado. Então, esse custo total, ele chega até 20%. Tá. E aí, o que acontece? Quando a gente entende isso, então o planejamento é a minha forma de evitar a dilapidação do meu patrimônio. Então, não adianta só a gente suar, e a gente sua muito. Não adianta só a gente investir. A gente precisa proteger, né? Então, para mim, essa virada de chave que eu considero uma das questões mais importantes da reunião, que eu sempre trago. A gente não tá querendo atrair nada, né? Sim, Mas a gente tá querendo garantir que as coisas que você amealhou em vida, o patrimônio que você construiu, ele fique para você e para sua família, não para o Estado, né? E não para outras pessoas, e não em custos que são totalmente evitáveis, né? Então, um dos grandes focos, tudo para dizer, né, que essa premissa principal para mim é muito importante. Então, um dos grandes focos do planejamento é sim a economia de custos.
E quando a gente fala de economia de custos, hoje em dia, a gente consegue fazer uma transmissão em vida, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma família muito bem estruturada, sabe? Vamos supor que eu tenho um marido e 3 filhos. Não tenho mais idade para ter mais filhos. Meu marido é meu companheiro de vida. E nós 2 decidimos, então, antecipar o que já aconteceria com a minha sucessão. Então, eu quero deixar para os meus filhos esse patrimônio já em vida. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o custo com honorário de advogado, ele reduz, em muitos casos, até 1/4 do valor que você paga com a sucessão. A vantagem disso também é a redução de custo com relação ao imposto, né? Porque a gente já fala sobre a reforma tributária aqui e etc. Então, as 3 ferramentas que existem hoje em dia que antecipam essa transmissão de patrimônio fazem com que a gente segure o valor do imposto reduzido, né, o TCMD, e os custos são 3, tá? São a doação, a partilha em vida e a holding. A holding, e aqui um asterisco, quando ela é usada para fins sucessórios. Eu vou explicar um pouquinho. Boa. E essas 3 ferramentas, eu gosto muito de explicá-las em reunião de uma forma bastante acessível, né? O que significa isso? Tá bom. O que é partilha em vida? Tem muita gente que fala inventário em vida e tudo mais. O nome correto é partilha em vida. Partilha em vida. Tá bom. Qual é a questão aí que torna ela interessante? Ela é quase que uma junção entre um testamento, um inventário em vida e uma doação. Por quê? Nela, você vai estar podendo dizer, vou voltar para esse meu exemplo aqui do meu marido e 3 filhos. Poxa, um dos meus filhos, ele mora fora do Brasil. Então, eu não tenho interesse de deixar nenhum bem imóvel para ele. Então, vou fazer aqui meu estudo, vou deixar a parte financeira para esse meu filho que mora fora. Ele nunca vem para o Brasil, não tem interesse nenhum de voltar. Então, já vou deixar antecipado. Esse meu filho aqui, eu decido que ele mora já numa casa, que eu já deixei pra ele, e vai ficar com essa casa. E o outro vai ficar com uma quantidade X de outro patrimônio. Então, você dividiu esse patrimônio, que é plural, né? Então, eu tenho um barco, 2 imóveis, uma quantidade X de investimento e tal. E em vez de eu deixar absolutamente todos os bens divididos por 3, né? Pros 3 filhos, eu deixo a integralidade de bens específicos para cada um. Então, por exemplo, é uma vantagem. A gente já faz a transmissão, então já em vida. A propriedade muda, eu posso garantir para mim o usufruto, né? Que é o uso e o gozo do bem. Então, eu recebo aluguel, por exemplo. Então, na prática, para muita gente não muda muita coisa. Porque eu continuo recebendo aluguel daquele bem. Se eu quiser reformar, eu reformo. Se eu quiser alugar para qualquer plataforma, eu alugo. Quero mudar, eu desalugo. Quero notificar o locatário, eu notifico. Eu exerço a função de proprietário, né? E você já transmite, já paga o imposto naquele momento. E aí você evita o inventário com relação a esses bens. Como se você estivesse fazendo um inventário em vida mais direcionado. O ITCMD desses bens não existe. Se você faz essa partilha em vida. O ITCMD, ele existe. E qual é a vantagem de pagar ele antecipadamente? Você paga ele antecipado também, né? Você não é paga na morte. Antecipado. Boa. Você paga tudo antecipado. Tá bom. E aí, na hora do falecimento, o bem, na prática, já não vai ser mais daquela pessoa que instituiu, e sim do filho. Tá bom. Então, não existe inventário com relação a esse bem. Então, nesse caso, vê se eu peguei aqui. Nesse caso específico, nesse detalhinho, o seguro de vida nem entraria. Né? Lá no final, na morte. Entraria? Com certeza absoluta. Porque o que acontece? Gente, a realidade é que a vida é efêmera e a gente não sabe quando ela vai terminar. Perfeito. E eu nunca, mesmo que o cliente nosso tenha 97 anos, vou falar pra ele, olha, dá tudo que você tem. Você confia no seu filho, não confia? Deixa pra ele. Né? Então, assim, a gente sempre, assim, no limite da questão, deixa uma grande parcela da parte financeira para essa pessoa poder usufruir da vida, né? Então, do dia a dia. Imagina, a pessoa já com 80 anos ter que ficar pedindo dinheiro para os outros. Não faz sentido. Tudo que ele construiu, né? Tudo que a pessoa construiu, o planejamento ele não serve para penalizar ninguém.
Entendeu? Inclusive, é por isso que a gente sempre fala que é um trabalho artesanal, é um trabalho de alfaiataria. A gente não tá ali para aplicar o que eu acho que funciona para mim, para você. A gente tá ali para entender o que funciona para vocês, né? Então, a primeira ferramenta que eu sempre gosto de falar, que tem a questão tributária positiva, é a partilha em vida, porque a gente já resolve grande parte do patrimônio. E aí, esses filhos, e como é que a gente... qual é a outra vantagem? Lá no futuro, vamos supor que a gente sabe que existe muita briga por inventário, né? Então, a gente já conseguindo designar um bem inteiro, por exemplo, para cada filho, a gente consegue evitar aí um condomínio entre bens. Um quer vender, outro não quer. Um quer alugar, outro não quer. Um quer morar naquele bem, o outro não quer. A gente evita briga. Perfeito. A gente garante a paz familiar, que né? acontece muito, né? Numa situação dessa é onde você tem os problemas familiares, normalmente, Impressionante, né? Impressionante. E assim, gente, não é... Aí tem muita gente que fala, não, mas isso acontece com gente milionária, né? Gente, quer saber o que mais dá briga? Aquela família que tem um terreno, que um monte de primo construiu no mesmo terreno, a casa. Essa é que mais dá briga. É verdade. Porque, gente, não tem a ver com o tamanho do patrimônio. Tem a ver com só sermos humanos, né? O ser humano, ele tem muita dificuldade de lidar com a perda, claro. Ninguém quer perder ninguém, né? E a lacuna que fica gera um espaço para briga, né? Então, muitas vezes a gente fala... o cliente fala, não, mas eu fico tranquilo. Eu com meus irmãos, a gente não... tem briga. E eu sempre falo, olha, eu entendo perfeitamente. É por isso que a gente quer também planejar. Porque a gente quer manter essa paz familiar, né? Então, assim, o que é muito bacana. Então, a partilha em vida, eu gosto muito desse instrumento. Que tem a ver com a doação aqui já, né? Que é o outro instrumento que você tinha falado. Tem a ver com a doação, porque a doação, ela é mais com relação a bens específicos. Então, assim, eu não quero já resolver grande parte do meu patrimônio. Na verdade, eu só quero antecipar um bem, por exemplo. Eu quero antecipar esse bem aqui para os meus filhos ou para o meu marido, acontece também. Para minha companheira, para o meu marido, e não quero dispor sobre os outros. Aí a gente fala sobre doação, porque a gente está falando aí sobre uma questão específica, um patrimônio, um bem específico. Ele também tem pagamento de imposto antecipado, então ali a gente garante que não vai haver um aumento do imposto, né? E garante que com relação a esse bem, não vai ter também um inventário. E aí, é muito importante sobre a doação falar. Eu acho que esse é um instrumento de planejamento sucessório, se eu posso dizer assim, um dos que mais causa problema quando as pessoas não fazem com um especialista. Tá? Porque tem muita gente que fala, vamos doar, vamos fazer, bota o usufruto, não bota. Gera bastante problema. Então, assim, eu sempre indico a realização de uma consultoria com um especialista, sabe? Sentar, explicar o seu caso, qual é o seu objetivo com aquela doação, pra gente conseguir resguardar aquilo ali, tá? E aí, há também a terceira e última ferramenta que antecipa o patrimônio é a holding. Essa aqui a galera tem dúvida pra caramba. A holding, ela é uma estrela, é uma questão impressionante, impressionante. A holding é uma estrela. E assim, a gente gosta muito de desmistificar muitas questões trazidas pela holding, né? A gente vê aí na internet, outro dia me falaram até que viram uma holding, assim, um anúncio. Estruture uma holding em 15 minutos. Quer dizer, é uma coisa incrível. E soluciona todos os problemas. Então, assim, vamos lá. Acho que a gente tem que ir por partes e com cautela com relação à holding. A holding é muito interessante. É uma ferramenta muito bacana. Mas ela não é interessante para todo mundo, né? Então, a gente estrutura holding lá pelo escritório também. E de uma forma muito especializada, né? Mas como é que funciona a holding? Nada mais é do que o seguinte. A gente tirar parte do patrimônio da nossa pessoa física e transmitir para uma pessoa jurídica, né? Por que eu digo parte do patrimônio? Porque a parte do patrimônio financeira, via de regra, não vai para a holding. E aí é que, já antecipando, a holding ela não soluciona o que o seguro de vida
não soluciona o planejamento a ponto de evitar o seguro de vida. Também não. Por quê? Porque como a holding não comporta, via de regra, o patrimônio financeiro, as aplicações, as ações, qualquer tipo de ativos e contas bancárias, etc., via de regra, esses valores eles ficam na conta do instituidor da holding, na pessoa física. Perfeito. E aí, com relação a essa parte também, a gente fala sobre o seguro de vida, sempre. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente transmite o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, muita gente fala, então pronto, porque pessoa jurídica não morre, estamos resguardados. Não é bem assim. Por quê? A simples abertura de uma holding, ela não garante que você vai evitar o inventário, porque eu nada mais fiz. Nesse caso aqui que eu trouxe, dos 3 filhos, se eu constituísse uma holding, nada mais fiz do que passar o meu patrimônio, que antes era imobilizado, por exemplo, para se tornar cotas de uma sociedade. Então, o patrimônio ele ainda existe na minha esfera patrimonial. Estou, inclusive, declarando o meu imposto de renda, né? Que eu sou dona de 50% das cotas da empresa Júlia Holding S.A., Tá. Cujo valor é o valor dos bens. Então, para que essa holding ela tenha efeitos sucessórios, a gente tem que pensar em cláusulas sucessórias, em doação de cotas. E aí a gente fala também da doação, né? A gente faz aí, então, uma doação de cotas societárias para esses herdeiros. E aí sim, com essa doação de cotas, a gente vai evitar o inventário com relação aos bens que estão dentro da holding. Tá. Né? Então, assim, a holding é muito, muito interessante, mas tem que ligar esse alerta. A simples constituição dela não garante que a gente vai evitar o inventário. A constituição dela talvez simplifique o inventário, porque ao invés de inventariar 7 imóveis, eu vou inventariar 100% das cotas de uma empresa. Entendeu? Então, fica mais simples. Porém, o imposto ainda será devido, né? O TCMD igualzinho. Como os bens imóveis. Então, assim, tá, e fica aí essa questão desse alerta, tá? Mas, basicamente, são essas 3 ferramentas que antecipam o patrimônio. E aí, você também comentou sobre o testamento. Exato. Eu adoro o testamento. Tem muita gente que tem preconceito com o testamento, né? Porque rola aí muita... Não sei se você já viu, André, mas muita notícia assim, poxa, o filho de fulano de tal, que é uma pessoa famosa, a pessoa faleceu e aí ele tá questionando o testamento, né? Já vi essas historinhas. Tem assim. muito disso. Pode, né? Você pode tudo, você pode questionar tudo, né? Eu posso dizer que, inclusive, comprei um espaço em Marte, né? Eu não sei, eu posso questionar. Agora, o que acontece? O testamento é a ferramenta mais célebre, mais antiga. E tem um poder jurídico enorme, né? O testamento, né? Garantia jurídica, né? Tem, né? Ela é ali, destinada assim como seguro, ela tá na lei, é matéria de lei. Então, o testamento, ele é uma ferramenta, assim, antiga, a mais antiga, né? E que garante, pode ser público, pode ser particular. O ponto do testamento é o seguinte, ele não antecipa patrimônio. Tá. Então, eu posso falar sobre todos os meus bens. Isso não vou pagar imposto, parte positiva, porém, o inventário vai continuar existindo. E para que o testamento serve? Para muita coisa, tá? Principalmente quando a gente fala sobre a parte existencial de uma família, a parte que não é patrimonial. Tem, claro, a parte patrimonial. Então, assim, quando eu falecer, eu quero que o meu filho X fique com o imóvel 1, o meu filho Y com o imóvel 2 e com o filho Z com 3 imóveis diferentes. O testamento, você pode, inclusive, direcionar ali mais patrimônio para um dos filhos, mais patrimônio para a esposa, para a companheira, para o esposo, para o companheiro. A gente consegue ali mexer bastante na sucessão. Porém, ele vai só garantir que no momento que você falecer, o juiz ele vai apreciar aquele documento ali, vai abrir aquele documento, vai ler o que você desejou que tivesse acontecendo na sua sucessão, após a sua morte. E aí, o testamento, ele é muito bacana. A gente usa ele muito, fora a parte financeira, a gente usa ele muito para instituir tutela de filhos menores. Então, por exemplo, a gente tem feito muito essa questão, poxa, ou pessoas com alguma necessidade especial. Então, assim,
Meu filho tem uma questão que ele não consegue trabalhar, não vai conseguir trabalhar, e me preocupa porque ele é filho único. Quem que vai administrar os bens dele? E mesmo que não fosse filho único, mesmo que tivesse um irmão, quem que vai administrar aqueles bens, né? Quem que vai cuidar, tutelar aquela pessoa ali? Como que esse sustento vai se dar, né? Ou então pessoas que têm filhos menores. Olha, eu tô com uma questão de saúde, ou tô preocupada, tenho algum trabalho de alto risco, por exemplo, e quero garantir que na minha ausência vai ser uma pessoa da minha confiança que vai cuidar dos meus filhos. Ah, entendi. Isso é uma questão muito interessante também, né? Então, no testamento, a gente também consegue reconhecer paternidade, reconhecer maternidade. A gente, que também são outros instrumentos de planejamento também, a gente consegue falar sobre reconhecer uniões estáveis também. Então, assim, a gente consegue muita coisa. Ali é um campo aberto pra gente. Eu sempre falo, a gente vai brincar agora do que a gente quer que aconteça. Vamos pensar, assim, né? Então, é bem bacana. Uma curiosidade, por exemplo, um testamento. Até pra depois eu quero chegar a umas perguntas, né, que a gente colocou na caixinha lá, Ju. Mas uma curiosidade, assim, imagina que eu contratei um seguro de vida, né? E falando sobre testamento especificamente, mas eu não indiquei um beneficiário lá, eu não nomeei nenhum beneficiário, mas aí eu fiz um testamento e que eu coloco escrito no testamento, por exemplo, ó, eu gostaria que o seguro de vida que eu contratei fosse para o meu irmão. Opa. Pode? Pode, mas a gente vai ter aí discussões, Tem discussões, né? André, é uma coisa aí que eu sempre gosto de falar, o combinado não sai caro, o que tá no papel é o mais importante, sabe? Porque a questão do beneficiário é muito importante. Inclusive, uma questão do seguro, que aí eu adoro falar, quando a gente fala de planejamento, tem ferramentas de planejamento que são de graça, que não precisa de advogado. Já fica aí a dica, gente. Pra quem quiser fazer, eu acho muito legal. Dica de ouro, muito importante. Carta de amor familiar. Esse é um instrumento que a gente chama. Esse é o nome? Vou até anotar aqui, adorei. Carta de amor familiar? Por favor. No que consiste esse documento? Olha, aqui meu nome é Júlia, tô fazendo esse instrumento aqui para dizer para minha família que na ocasião de qualquer questão acontecer comigo, eu tenho conta bancária em X bancos. Eu tenho um assessor de investimentos no escritório X. Eu tenho a pólice de seguro Y. Esse e aquele. Então, na ocasião do meu falecimento, liga aqui para esse lugar. Fala com essa pessoa aqui da minha confiança. Tem aqui meu corretor que fez a minha pólice, que entende do assunto, que pode te ajudar. Deixa o número, sabe? Deixa informação bonitinha. Esse é um instrumento poderosíssimo. Parece que não? Extremamente poderoso. Porque muita gente, com essa cultura de não pensar, né? Deixar para depois o planejamento, acaba até fazendo a surdina, como se fosse uma coisa assim, né? Fiz aqui um seguro de vida. Não avisa. Não avisa, André, não avisa. E aí, o que acontece? Como é que a sua família vai acessar? Né? Então, assim, fica ali no escuro. E às vezes tem ali um valor, poxa, super importante, pode ajudar a trazer dignidade ali, né? Respiro enorme, entendeu? Então, assim, essencial. E essa é uma carta simples que você faz? Assim, tem que cartório, tá? Não, carta simples. Não, carta simples. Uau, que legal. Então, assim, como é importante, é um instrumento simples, gratuito e extremamente importante. É isso aqui, é isso e aquilo. Bota lá as apólices. Entendeu? Bota os documentos, aqui, imóvel X, como é que funciona, quem que tá cuidando, qual é a administradora. Assim, nesse nível. Isso ajuda muito, tá? Porque o que acontece muito, porque além de fazer planejamento sucessório, eu sou advogada de direito sucessório, de inventário também. E foi assim que eu comecei, na verdade, né? Porque o planejamento sucessório não é nem uma matéria de faculdade, né? Ele também não é uma cultura dentro do direito, né? Assim como não é no Brasil. Exato. Então, o que acontece? Eu entrei pelo direito sucessório e comecei a perceber a loucura que é enfrentar um inventário, né? 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, com aqueles bens presos. Essa coisa é importante trazer, né? Assim, pro corretor, enfim, é imprescindível de comentar isso na reunião também, imagino.
que seja o seguinte, faleceu, os bens estão bloqueados. Não tem o que fazer. Você não vai conseguir levantar. Você vai ver ali aqueles ativos financeiros, você comprou ações e tal. Você vai ver aquela ação ali valorizando, de repente ela, desvalorizou. Despenca. Imagina que a gente comprou a ação daquela empresa que faliu recentemente. Nossa, meu. E aí... Você não pode fazer nada, né? Tá bloqueado lá também. Não, aí você vai ver assim, pô, tô bem, né? Tô no inventário, vou receber um dinheiro bom. Aí você vem aqui, ó, tudo despencando e você só ali observando. Então, o seguro... ele é essa ferramenta essencial porque o seguro não passa por inventário, o seguro não paga imposto de TCMD. O que acontece? Você acessa aquilo lá e você traz a dignidade, isso que você falou. Então, assim, bloqueou, acabou. Não tem por onde Cara, fugir. é duro isso, né? Tem um prazo médio hoje no Brasil de quanto tempo demora pra sair um inventário por conta de tudo isso que você tá falando? Olha... Existe essa estatística? Eu vou te dizer que essa é uma das perguntas que me fazem em reunião... que eu sempre dou um suspiro antes de responder. Mas, doutora, quando é que vai terminar esse inventário? Né? E a gente, olha, é muito difícil dizer, sabe? O que eu sei demora. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. A gente recebeu uma cliente, inventário em São Paulo, capital, que filha única. E tá passando por esse inventário já há um tempo e entrou em contato com a gente e tal, porque gostaria de uma ajuda a mais e tudo mais. Enfrentou alguns certos problemas. E aí, ela, herdeira única, o inventário já dura 2 anos. Nossa. Você pensa, não, eu não tenho irmão, não tenho outros herdeiros, então eu vou receber direto. Não é assim, tá, gente? E nesse caso não teve nem discussão sobre companheiro, filho fora do casamento, que também são questões que, né? E aí, então... Vai embora, né? Aí vai embora, aí perde de vista. E aí, assim, é isso. Então, não tem como dizer. Tá. Né? E também depende muito também o juiz, tá de férias, né? Tem um monte de coisa aqui envolvida também, né? No tem, torno, gente, né? é verdade. Muitas variáveis, né? Agora, disso, o que eu posso dizer é o seguinte... Tem certos pontos de atenção que tornam o inventário mais complicado. Então, é claro, uniões que não foram reconhecidas, né? Então, a pessoa tem uma união estável que nunca registrou, torna o inventário mais difícil, porque vai ter que fazer uma ação de reconhecimento de união estável. Quando existe briga, discussão. Quando existe briga entre herdeiros. Quando existe um patrimônio com um custo alto e pouco dinheiro para fazer frente a ele. Quando existe um patrimônio muito pulverizado, então são imóveis em São Paulo, imóveis na Bahia, uma empresa no Maranhão e não sei mais o que, demora mais. E muitos herdeiros, né? Então, assim, eu trabalho com inventários que resolver... Agora, claro, você tem acordo. Se todos os herdeiros são maiores, capazes, têm dinheiro para pagar... Olha, aí que incrível. Essa parte já vai trazer um gancho bacana. O que faz o inventário ser rápido? É ser inventário extrajudicial, via de regra. Tá. Como é que eu sei que o inventário pode ser extrajudicial? Que é aquele que a gente faz em cartório, sabe? Sim. Chegou lá, assinou a escritura e tal. Quando todos os herdeiros estão em comum acordo. Quando eles são maiores, capazes, ou seja, não tem ninguém interditado com alguma questão de saúde... Quando não tem testamento, tá? A gente consegue fazer... E quando tem, principalmente, dinheiro para pagar esse imposto. Tem liquidez ali, né? É a grana. Então, por isso que é importante a liquidez. Porque a liquidez pode fazer a grande diferença entre o seu inventário durar 30 anos ou durar 3 meses, 2 meses. 1 mês dá para fazer o inventário. Tá? Esse é o prazo mais rápido, 1 mês, assim, mais rápido. Dá para fazer. Quando? Tá. Quando a gente tem todos esses requisitos. Perfeito. Aí. E por isso que o dinheiro é muito importante. Porque a pessoa, às vezes, a família... Muitas vezes acontece. A família não tem disputa, não tem questão. Muitas vezes tem todo mundo maior, não tem nenhum questionamento jurídico. Porém, não tem dinheiro para pagar. É o que mais acontece. Até porque, André, você imagina... 8% de imposto de transmissão é um percentual altíssimo. Altíssimo. Quem tem 500 mil reais... Assim, fazendo as contas, um patrimônio aí, vamos supor que a pessoa tem 2 imóveis em São Paulo e mais um valor aplicado, 3 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, 8% é muita coisa. Fora os outros custos, né? Fora os outros horário, custos. Cartório, honorário de advogado, cartório, registro de imóveis. Então, assim,
a gente tá passando até por um momento, até fazendo aqui o gancho da reforma tributária, que eu acho que é essencial quando a gente fala. Até pro corretor, tá? Até pro especialista, pelo seguinte, a sucessão hoje em dia já é muito difícil. Acho que todo mundo tem uma história de um inventário que nunca terminou, né? Poxa, meu tio, minha tia, meu avô e tal. Agora você imagina, isso porque a gente tem imposto que hoje em dia é até 8%. Em alguns estados. São Paulo, por exemplo, 4% de imposto. É uma alíquota fixa. Mas isso vai mudar. Isso está mudando já, né? Então, até o pessoal de São Paulo fica bastante alerta com a questão do imposto, tá? Então, o que acontece hoje em dia? Com o imposto... Já tá difícil com o imposto assim, né? Imagina quando aumentar. Imagina quando esse custo aí dobrar, por exemplo. 16%, por exemplo, né? Então, o que a gente passou com a questão da reforma? Que muito se fala da reforma com relação à alteração de impostos, com relação ao custo do dia a dia, assim, de consumo, né? Mas pouco se fala da sucessão. Pouco se fala mais ou menos que agora tem pipocado bastante nos jornais. A questão do planejamento sucessório. Né? E aí, o que aconteceu com a reforma tributária? Ela mudou muito. Na verdade, ela foi um start. Ela foi a primeira de muitas mudanças que vão acontecer daqui pra frente, né? Então, foi lá em dezembro do ano passado, 2023, teve a aprovação da reforma. O que aconteceu com relação especificamente à sucessão? E aí a parte que interessa, né? É o pessoal que está pensando, está querendo estudar sobre sucessão. O que mudou com relação a isso? A lei estabelece agora que a alíquota de imposto de sucessão, ela tem que ser progressiva. Porque o que acontece hoje em dia no Brasil? Lá, o Senado Federal tem uma portaria, tá? Que estabelece que no Brasil a alíquota de imposto vai ser de 2% a 8% do patrimônio de uma família. Ponto. Cada estado tem o direito de escolher a sua alíquota. O que aconteceu no Brasil depois disso? Essa portaria é de 92. Universos paralelos extremamente diferentes. Às vezes, no mesmo inventário, a gente tinha um imóvel que era pago numa alíquota de 4%, outro de 2%, outro de 8%. Nossa. E você imagina que loucura. O que acabou acontecendo? Uma guerra fiscal entre os estados. Por quê? Porque se eu posso fazer minha sucessão num estado que cobra 2% de imposto, né, o caso do Amazonas, por que eu vou fazer no Rio de Janeiro, que cobra até 8%? Começou a acontecer uma movimentação muito grande nesse sentido de se planejar para reduzir em 1/4 o valor. Gente, é muita coisa, né? É uma diferença muito grande para todo mundo, né? Não é só para quem é milionário, é para todo mundo. E aí, o que aconteceu? Veio a reforma e se estabeleceu que a alíquota deve ser progressiva, tá? Então, vários estados no Brasil já estão aí intimados a alterar a sua lei, que é o caso de São Paulo. Não sei se vocês viram, mas São Paulo está aí com um projeto de lei novo, estadual, para estabelecer uma alíquota de 4% a 8%, assim como é o Rio de Janeiro. Então, nessa brincadeira, uma grande parcela de pessoas já vai dobrar, né? O valor pago a título de imposto. Então, também fica aí uma dica para quem é corretor. E já tem um cliente que realizou, né, uma pólice e tal, talvez repensar. Revisitar ali e antecipar com tudo isso que você está trazendo pra gente, né? Totalmente, porque assim, não é só para quem ainda não pensou, é para quem já pensou também. Perfeito. Mas já pensou considerando uma alíquota que vai ser metade. Né? Então, o impacto é muito grande. Então, assim, essa lei, ela é um projeto de lei que ainda não foi aprovado, mas tá caminhando. Tá caminhando. E tá ficando mais próximo. Então, assim, a gente não sabe quando ela vai ser aprovada. Pode começar, sim, daqui em 2025, né? Então, é uma mudança pra gente pensar com urgência. Letras garrafais neon piscantes, né? Tem que pensar, tem que pensar. E se a gente conseguir antecipar, né, com essas ferramentas de partilha, doação ou holding, a gente consegue garantir o imposto de agora. Então, assim, essa família, ela vai conseguir garantir esse imposto de agora. E aí, também, pensando na questão do seguro de vida, falar sobre esse assunto, trazer essa questão, né? Acho que ser consultor, ser especialista, ser a pessoa de confiança daquela família tem muito a ver
também com, olha, temos aqui um ponto de atenção. A gente já fez lá, né, o seu seguro, porém, a gente tem ali uma mudança. Então, revisitar nesse momento, eu acho essencial. Estratégico, né? Muito bom. Ju, vamos fazer pra reta final aqui um bate-bola de umas perguntas que chegaram? Apesar que você já respondeu um monte aqui que veio, né? Pelo que eu tô vendo. Eu vou fazer a pergunta, você pode falar sim ou não, se quiser dar uma pincelada, bem bate-bola mesmo, tá? Porque, aliás, quero agradecer você que escreveu na caixinha do canal Corretor lá no Instagram, foi muito bom, porque deu várias ideias. E a Ju, muito generosa, já respondeu um monte de coisa aqui pelo que eu já vi, ó. Embora, que bom. Olha só, a primeira, ó, antecipar a sucessão em vida com doações é um modelo interessante? Super. Super, né? Já respondeu brilhantemente. Só pra quem quer economizar custo, né? Pra quem não quiser, aí... Pra quem não tá, né? Tá tudo bem, Pra quem não tá preocupado. Ó, as cotas integralizadas na holding sofrem incidência de imposto no inventário? Sim, sofrem, né? Se eu tenho cota em alguma empresa, ela vai ter incidência de imposto também, tá, gente? Então, para a holding ter efeitos sucessórios, é importante que exista aí uma transmissão da cota societária, ou de 100%, ou de uma quantidade X, né? Para os herdeiros. Perfeito. Holding resolve sem seguro de vida? Não resolve, gente. Quem tem holding precisa de seguro, com certeza. Precisa, né? Você deu uma aula sobre isso aqui. Nossa, muito bom, muito bom. Como saber a melhor forma de contratar cobertura para sucessão? É só em caso de morte? A gente contrata esse seguro de vida, né, para sucessão, tem a morte como o principal... O gatilho ali, né? Principal gatilho, com certeza. Claro que pode ter também... outras vantagens, né? Mas o principal gatilho é esse. Acho que tem as coberturas em vida que você vai se preparando caso aconteça um imprevisto de uma doença, um acidente, né? Mas o gatilho principal é a morte ali pra poder fazer, desenrolar, né? Essa foi boa também aqui, eu não sei se você pode indicar alguma coisa, além do seu perfil que você já colocou, mas em quais fontes aprofundar os estudos sobre sucessão? Dá uma dica aí pra você já botar um conteúdo sobre isso aí. Quero muito fazer esse conteúdo sobre o assunto. Eu acho que falta um pouco de um conteúdo mais objetivo e mais simples, né? Acessível pro tema. Tem muito livro, tá, gente? Agora, tem muito livro aí, muito interessante, sobre planejamento sucessório. Agora, eu vou dizer que, pra mim, atualmente, uma das fontes principais para você estar antenado sobre planejamento é buscar a notícia. Por quê? Porque tá mudando. E tá mudando muito. Então, assim, por exemplo, a gente tá conversando aqui hoje, no dia de hoje, pode ser que daqui a 3 meses, quando alguém estiver assistindo, já mudou. Né? E já não é mais 4% em São Paulo. Perfeito. Então, assim, é muito importante entender, estudar a base, com certeza. A gente tem muito material, muito livro interessante e tal. Mas, essencial... buscar notícia. É essencial estar antenado, estar buscando e continuar estudando. Exatamente. O aprendizado nunca termina, né, Ju? Nunca. Exato. Como saber exatamente o valor de cada cota? É através do valuation da empresa? Acho que aqui essa pergunta até podia desdobrar mais coisas, mas eu acho que tem um ponto legal que você já tinha até me falado, né? Sobre essa questão do valor de cota, né? Isso. Então, assim, quando a gente está falando... Aí a gente está falando sobre seguro para sucessão empresarial. E como é que funciona isso, tá? É o seguinte, via de regra, a gente atende a pessoa, né? Então, a gente atende uma família. Essa família é uma família que tem uma empresa. Esse cliente é um empresário. Sempre que o cliente é empresário, é importantíssimo que a gente entenda que aquela empresa ali, ela tem que estar preparada para a sucessão. E vou te dizer, muito honestamente, né, eu tô há 10 anos trabalhando na área de direito sucessório, 10 anos diariamente atendendo pessoas. O percentual de clientes que já tem uma previsão sucessória nas empresas é baixíssimo. E é algo extremamente essencial. Então, assim, por exemplo, até uma provocação, né? Para fazer pro cliente. Você já pensou o que vai acontecer se o seu sócio vier a falecer? Como é que fica? Os herdeiros dele entram na sua empresa? Todos? Eles começam a ter voto também? Como é que vai ser o direito político daquelas cotas? Então, o que antes era decidido por maioria... Como é que vai ser agora? Você perdeu o quórum, né? Como é que vai ser? E essas pessoas que vão entrar... Elas têm um know-how da atividade? Como é que elas vão tocar aquilo? Então, assim,
uma provocação, né? Claro, Sim. com o divórcio, com a sucessão. Como é que a gente pode estar preparado para a sucessão dentro de uma empresa para que ela continue funcionando? Né? Hoje em dia, 70% das empresas familiares no Brasil não passam da terceira geração. Então, é aquela pessoa que constituiu a empresa, que batalhou, que tirou do zero e chegou num momento bacana, passou para os filhos. Já na segunda já diminui. Agora, a terceira geração não tem o know-how da questão, né? E muitas vezes as pessoas esquecem de profissionalizar a empresa, né? A atividade empresarial. Então, assim, se eu tenho um conhecimento, mas eu não tenho nenhum herdeiro que está no dia a dia, eu preciso de alguém para estar ali. Então, assim, é muito importante um seguro de sucessão empresarial para garantir que, na ausência de um dos sócios, ou, por exemplo, no divórcio, a gente pode pensar também, a gente vai conseguir cobrir, dar uma indenização para aqueles herdeiros, por exemplo. Comprando as cotas, né? Que era do falecido. Das né? cotas do falecido. E aí pode ser o valuation. Aí depende da seguradora também. Cada uma tem a sua regra, né? De como adotar isso, né? Isso, cada uma tem a sua regra, mas é importante pensar nisso, assim. Tá. Porque muitas vezes esse pagamento também pode inviabilizar a atividade, né, da empresa. Sim. Então, a sucessão empresarial é uma sucessão extremamente importante, é também parte do planejamento sucessório. E aí, o valuation ele vai depender do contrato social e vai depender da seguradora também, como é que eles vão estruturar essa questão. Mas eu acho essencial ter um valuation para se entender qual é o valor que a gente está conversando, né? Perfeito. E tem a última aqui, que eles colocaram, que tem a ver com essa, ó. Como garantir que a indenização securitária será usada para a compra das cotas? Porque deve estar tudo amarrado em contrato, imagino, né? Porque a empresa recebe o benefício do sinistro, do seguro de vida, e este valor ele tem que estar obrigado a comprar as cotas para pagar a família, por exemplo, né? Imaginou, numa forma isso simples. É importantíssimo, tá, André? Por quê? Porque o beneficiário do seguro é a empresa, né? Então, a empresa vai ali provar que houve um falecimento, por exemplo. Também tem o seguro da pessoa-chave, né? Mas nesse caso, o seguro pela sucessão. E aí, vai receber o dinheiro. A forma de se garantir que esse valor recebido vai ser pago a título de indenização e etc., é por meio do contrato social. Então, aí outro motivo pelo qual o corretor, né, o especialista e o advogado têm que estar de mãos dadas. O nosso trabalho é extremamente complementar, assim, sabe? Eu queria muito que isso fosse mais presente no dia a dia de todos os clientes, todo mundo, porque, assim, é essencial. A gente tem que andar de mão dada. O corretor, o especialista, o advogado, eles são aquele bichinho assim, né? Que é pra você ter do lado. Do lado, né? Coladinho em você para todos os passos importantes da sua vida. Legal, isso vai acontecer. Ju, que aula, hein? Nossa, isso é muito bom, muito bom. A pena que tá chegando no finalzinho. Vamos ter que marcar outros mesmo aqui, porque tem assunto pra dedéu, né? Pra gente falar. Mas, ó, antes de te passar aí a bola pra você fazer os seus agradecimentos, eu sempre peço para os convidados trazerem uma frase, um pensamento, uma reflexão muito importante, mas tem uma responsabilidade, porque o que você vai falar agora vai ser traduzido em todas as línguas do planeta, tá? Então, agora é o seu momento, eu vou pedir para você falar olhando para essa câmera. Para quem tá te vendo, assistindo no YouTube aí, receber a tua mensagem no fundo do coração e também de uma forma para ajudar no dia a dia, enfim, não sei qual é a frase, mas fica à vontade, esse momento é seu. Bacana. Gente, acho que eu vou trazer uma questão sobre o assunto, né, que a gente conversou hoje. Eu acompanho muitas famílias que perderam alguém e estão num momento de luto, de dificuldade. E aí acompanho muitas famílias que estão num momento de planejamento, né? E eu gosto sempre de dizer que o planejamento sucessório é um ato de amor, é um ato de carinho, sabe? É você garantir que naquele momento de dificuldade que você não vai estar lá para amparar quem você ama e que ficou. Você vai garantir que um pedacinho de você, sabe? Vai estar lá para garantir uma maior tranquilidade, para garantir uma subsistência, né? Como é o caso do seguro, para garantir um conforto, né? Que seja quando esse momento acontecer, que infelizmente a gente sabe que vai acontecer. Então, assim, eu queria muito que isso pudesse chegar para todo mundo,
né? Queria muito que meus clientes que não tiveram planejamento tivessem. Eu escuto muito isso diariamente, né? Como eu queria que isso tivesse sido mais tranquilo, como eu queria não ter, né, briga de inventário e tudo mais. Então, assim, eu deixo muito essa questão. O planejamento sucessório patrimonial é um ato de amor a sua família, a quem fica. Então, pensem com muito carinho sobre isso. Muito bom, irretocável. Gil, obrigado mais uma vez por sua generosidade, suas explicações super clara, objetiva. Uma aula, anotei várias coisas aqui, tenho certeza que a turma anotou também. Deixo agora para você fazer suas considerações finais. Se quiser mandar beijo, mandar abraço. Seu momento. Perfeito, gente. Então, assim, primeiro você, André, agradeço demais pelo teu convite. Quero muito estar mais presente, mais próxima. Acho que a gente tem muito pra falar, né, no assunto. Eu amo falar. Se me dá 3 horas de podcast, vai eu falo embora, 3 né? horas de podcast. Assim, tenho muita coisa pra falar. Eu acho que eu queria que ficasse um pouco dessa nossa conversa, ficasse um gostinho de curiosidade de todo mundo, um gostinho de eu também olhar pra sua situação própria, né? Será que eu tô protegido? Será que a minha família tá protegida? Isso eu acho muito importante. Trazer a informação é um passo essencial. Eu acho que a gente tá aqui muito para isso. Agradecer quem tá acompanhando a transmissão. Dizer que eu tô disponível, adorar conversar. Eu vou adorar estar aí mais próximo de vocês. Agradecer minhas sócias, meu time lá no escritório, o JQ da Advocacia, que tá no Brasil todo. Então, aos parceiros também no Brasil todo, agradeço demais pela parceria. E simbora juntos, conte comigo, André. Obrigada pelo canal do Corretor, galera do podcast. Assim, eu tô extremamente agradecida, foi muito especial. Ai, que legal, fico feliz, viu? Foi demais, foi muito bom mesmo. E pra você que ficou com a gente até aqui, obrigado pelo seu tempo. Ó, uma aula, hein? Anota tudo. Já deve ter anotado, mas especialmente coloca em prática e chama sempre um corretor, uma advogada ali pra fazer essa visita com você, corretor, pra fazer uma reunião mais consultiva. E a Ju já se colocou à disposição, especialista no assunto, não deixa passar, tá bom? Até o próximo episódio, forte abraço e valeu!